5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos o podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal? E aí, Bá? Como estão as coisas? Ai, por aqui tudo certo. Morrendo de saudade de gravar mais um EP da nossa saga, da nossa série. Que eu acredito que não só a gente goste, mas pelo que ouvimos e vemos nos nossos comentários, nos directs, o pessoal tá gostando também. Isso aí, coisa boa, que bom. É sempre bom a gente pegar uns repertórios que a gente acha que conhece, mas a gente não conhece, né? A gente vê as histórias e as curiosidades, a gente faz de tudo para trazer o máximo de curiosidades de cada balé para vocês. E o de hoje não seria diferente. Mas antes de falar o tema, eu gostaria de conversar com vocês a respeito da nossa nova plataforma que a gente tinha falado lá no petit episódio, que é o YouTube, tá? Então, semana que vem nós vamos começar a disponibilizar o link para vocês poderem nos ouvir nessa outra plataforma também. Então, para você que tem o YouTube Premium, já sabe, além do Spotify, você vai poder nos ouvir por lá. E coisa boa! Estão curiosos? Estão curiosas? Exatamente. Aguardem. Vamos ver que novos projetos a gente consegue trazer pro YouTube, né, Tati? E, gente, não deixa de seguir a gente lá na nossa outra plataforma, que é o Instagram, porque lá a gente consegue postar vídeos, fotos, ter aquele contato mais próximo com vocês, que é o @5678podcast. E quem quiser também nos seguir aqui no Spotify, deixar aquelas estrelinhas que nos ajudam muito a trazer cada vez mais conteúdos para vocês e ajuda também o nosso trabalho aqui desenvolvendo novos temas. Deixa aqui as classificações pra gente, tá bom? Dito todos esses recados, agora o tema é O Sonho de uma Noite de Verão, da série Histórias de Balé que você acha que conhece, mas não conhece. Em homenagem à nossa querida Prof. Tati, que é mestre, formada, tudo de maravilhoso, profissionalístico, hollywoodiano. Nossa querida Prof. Tati, formada em teatro. Ai, bem que eu gostaria que fosse hollywoodiano, mas não é, né, gente? Não saiu do Rio Grande do Sul, Em homenagem à nossa querida Prof. Tati, trouxemos um balé que também tem o formato dele em peça teatral e vários outros formatos, porque vocês sabem que William Shakespeare é o pai da literatura inglesa, não é verdade? É verdade, gente. Sonho de uma Noite de Verão. Trazendo uma curiosidade aqui, Bá. Eu li o livro, uma versão adaptada para o público infantil, quando eu tinha uns 9 anos na escola. Que eu legal. me lembro de ter lido este livro. E eu gostei muito. Me lembro, eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li que tinha vários personagens. Eu me lembro de ter ficado um pouco confusa com quem era quem na história. Sim. Né? Mas foi o primeiro livro de Shakespeare que eu li, não é? Então, na minha curta vida, né? Até então. E depois mal saberia eu que estudaria teatro, estudaria artes cênicas e muito Shakespeare eu ia ler nessa vida, né, gente? É verdade. Mas, seguindo aqui então, gente, o Balé Sonho de uma Noite de Verão, ele é baseado na peça do William Shakespeare, com música de Felix Mendelssohn e coreografia do nosso muito falado aqui também, Jorge Balanchine, que fez a versão mais conhecida, gente. E qual é o contexto e a introdução, então, do Sonho de uma Noite de Verão? Ele é um balé encantador e de fato, já assisti trechos. É um balé encantador que mistura o mundo real com o universo mágico, explorando o amor, a confusão e a comicidade. É uma comédia, né, gente? A obra é baseada na peça homônima, escrita por William Shakespeare, por volta do ano de 1595. Caramba. Ai, bem novinho, né? Essa peça, a história é muito nova. E adaptada inúmeras vezes ao longo dos séculos para o teatro, a ópera, o cinema e, é claro, o balé. A versão coreográfica mais célebre foi criada por Jorge Balanchine no ano de 1962. Vejam bem, embora seja uma história muito antiga, o balé só foi criado lá no século XX. Para o New York City Ballet, utilizando as composições do alemão Felix Mendelssohn
que, se eu não me engano, é ele que faz a boda das núpcias de casamento. Eu acho que é do Mendelssohn. Sim. Tan, 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 taran, tan, tan. É esse mesmo. Quem não conhece? Aqui havia escrito inicialmente apenas a abertura aos 17 anos em 1826, mas depois compôs toda a música incidental a pedido do rei da Prússia. Atual Polônia, né, gente? Balanchine optou por uma estrutura em 2 atos. O primeiro com narrativa dramática e o segundo quase inteiramente dançado como uma celebração. O resultado é um espetáculo visual e sonoro riquíssimo, com elfos, fadas, amantes atrapalhados e uma floresta encantada. Para quem curte o universo onírico, o universo de sonho das fadas, Sim. não sei, acho que tu curte, né? Eu curto. É um prato cheio, gente. Eu gosto também. Então, personagens principais. Então, famosíssimo Oberon, que é o rei das fadas. A Titânia, que é a rainha das fadas. O Puck, ou Puck, que é um espírito travesso, servo de Oberon. A Hipólita, que é a rainha das Amazonas e noiva de Teseu. O próprio Teseu, então, que é o duque de Atenas. E aí, Helena, Hermia, Lisandro e Demétrio, que são jovens atenienses envolvidos em um quadrado amoroso. Eu já tinha ouvido círculo amoroso. Quadrado amoroso? Pois é. Botam, né? Botam um tecelão que acaba sendo transformado em burro. Oh my God. E fadas e elfos, que são os habitantes mágicos da floresta. Exatamente. E geralmente as fadas e os elfos são ali o corpo de baile, né, Tati? Sim, exatamente. Então tá, gente, vindo aqui pro primeiro ato, que é a Floresta dos Mistérios e Enganos, a gente tem aqui uma história que tem um cenário muito rico, né? Numa floresta, nos arredores de Atenas, na Grécia Antiga, com seres elementais, vamos dizer assim, seres que são mágicos, transcendentais. Então, o primeiro ato, ele apresenta os personagens e o enredo principal, que é dividido em 3 núcleos. Então, tem ali o mundo humano, o mundo mágico e os artesãos. Então, ali no mundo humano, tem a representação do Teseu, que é o duque de Atenas, que está prestes a se casar com a Hipólita, que é a rainha das Amazonas. Nós temos a Hermia, que ama o Lisandro, mas seu pai quer que ela se case com Demétrio. A gente tem a Helena, que é apaixonada por Demétrio, mas é desprezada por ele. E esses 4 jovens, eles fogem ou se perdem na floresta para resolver seus dilemas amorosos. Já no mundo mágico, a gente tem o Oberon, que é o rei das fadas, e ele briga ali com a sua esposa, a Titânia, por causa de um jovem pajem indiano que ela se recusa a entregar. Temos ali o Oberon, né, que decide dar uma lição na Titânia, ordenando ao seu servo, o espírito travesso Puck, que use uma flor encantada para fazer Titânia se apaixonar pelo primeiro ser vivo que ela vira ao acordar. E, paralelamente, Oberon manda Puck usar a mesma flor para ajudar os amantes humanos, né, os 4 jovens, mas ele se confunde e aplica o feitiço errado. Então, aqui, nesse primeiro ato, a gente já percebe que é uma loucuragem, uma bagunceira, é aquele drama, aquela loucura, aquela brigaiada, que depois, no final, a gente vê que tudo dá certo, né? E tem ali os artesãos, que é um grupo de trabalhadores simples, ensaia uma peça para o casamento de Teseu e Hipólita. Um deles, Bottom, tem sua cabeça transformada em um burro, que é o Puck que transforma ele, e é exatamente ele que a Titânia vê ao acordar. E se apaixona perdidamente por ele, gerando várias cenas cômicas, porque o Bottom, coitado, ele tem a cabeça de burro. Então, você imagina a rainha das fadas se apaixonar por ele. E o clímax desse primeiro ato é que tudo se transforma em caos, como eu falei. É a parte dramática, né, da história. Tem ali o Lisandro e o Demétrio, que estão apaixonados por Helena, enquanto Hermia fica sozinha e confusa, porque quando o Puck, ele joga o feitiço nos 4 jovens, cria essa confusão dos 2 meninos ficarem apaixonados pela Helena. A Hermia, coitada, fica sozinha e confusa. A Titânia, ela fica encantada pelo Bottom. E o Oberon percebe a confusão e ordena que Puck conserte tudo até o amanhecer. Então fica toda essa confusão no primeiro ato e é basicamente esse o clímax dele.
que eu acho até engraçado. Eu já assisti o Sonho de uma Noite de Verão. E, gente, realmente você fica assim, ó. Você não pode perder 1 minuto o foco do balé, senão você fica, meu Deus. Gente, quem é que teve a ideia de pensar nessa loucurada toda? O Shakespeare, né, gente? Mas é aquilo que nós estávamos comentando aqui antes de nosso esquenta, eu e a Bá, antes de começar a gravar. Que uma coisa é a peça escrita, outra coisa é transformar em um espetáculo de dança e de balé no qual nada é explicado via conversa, via diálogo. Então, complica, né, gente? Mas seguindo aqui, gente, já o segundo ato, então, é a celebração e a harmonia. Depois do caos. O cenário é o palácio de Teseu após o amanhecer, depois daquela noite muito louca. O segundo ato é essencialmente um divertissement, ou seja, uma grande sequência de danças celebrando o casamento coletivo. Os amantes acordam e estão emparelhados corretamente. Eles vão se apaixonar por quem era para se apaixonar lá no início, entendeu, gente? Que é a Hermia com Lisandro e a Helena com Demétrio. Exato. Titânia se livra do feitiço e volta ao lado de Oberon, ambos em paz. O casamento de Teseu e Hipólita é celebrado com grande alegria, porque se não tiver um casamentinho, gente, nas histórias, o povo fica nervoso. Exato. Exato. Isso aí é a origem da novela, né, gente? No último capítulo da novela sempre tem um casamento. Nas histórias clássicas do teatro e do balé, tem um casório sempre também, né, gente? Exatamente. E quais são as danças do ato 2? Temos, então, o padedê nupcial, que é uma dança de grande lirismo e virtuosidade entre um casal principal, celebrando o amor restaurado, né, que a gente tecnicamente, né, balé de repertório tem que ter padedê, né, gente? Sim. A valsa, né, a valsa das fadas, que é uma bela sequência com as criaturas mágicas da floresta, e realmente é lindo demais. Corpo de baile, as fadas, os elfos e os casais que dançam juntos em harmonia, como a Bá já tinha falado antes. E o ato então termina com Puck no palco, limpando a bagunça final e se despedindo com um gesto de travessura. Uma alusão direta à fala original de Shakespeare. Então, né, é uma história assim bem simples, pueril, né, jovem, vamos dizer assim, é uma peça do Shakespeare que, óbvio, ela enquanto teatro, ela com seus textos, ela acaba tendo um caráter mais adulto, mas que aqui pro balé ele é bem leve e bem lúdico. Exatamente. E só pra recapitular, pra não dar aquela confusão na cabeça, porque eu tive que assistir, eu acho que umas 2 vezes pra eu entender, tá? Porque é complicado mesmo a questão de todas as travessuras que acontecem ali no primeiro ato. Então, só pra recapitular, o Oberon, ele é o rei das fadas, que manipula os eventos mágicos da floresta, né? Que quer pregar a peça ali na sua esposa. Inclusive, se meu marido fizesse isso comigo, eu dava um murro nele. Porque como é que pode me fazer me apaixonar por uma pessoa cabeça de burro? Meu Deus do céu, é muita loucurada. Aí vem a Titânia, que é a rainha das fadas, é enfeitiçada pelo Oberon. Na verdade, pelo Puck, amando do Oberon. O Puck é o espírito travesso que causa confusão ao aplicar os feitiços, e inclusive o feitiço errado para os 4 jovens. O Teseu é o duque de Atenas, o símbolo da razão e da autoridade, mas que no balé ele não tem assim uma grande importância comparado aos outros personagens. A Hipólita, que é a rainha das Amazonas, que é a noiva dele. Jovem apaixonado por Lisandro é a Hérmia, tá? O Lisandro ama a Hérmia e foge com ela para a floresta. O Demétrio inicialmente deseja a Hérmia, mas termina com a Helena. E a Helena, rejeitada por Demétrio, mas persistente em seu amor. O Bottom é o tecelão transformado em burro, protagonizando as cenas cômicas. E os elfos e fadas, que é o povo mágico que habita a floresta. Então eu acho que agora deu pra dar uma... No final tudo dá certo, todo mundo fica casado, todo mundo fica feliz, todo mundo fica em festa. E o Puck é mais que nada ali o personagem... comediante. Verdade. E agora que a gente vai trazer pra vocês algumas curiosidades do balé, que é o Sonho de uma Noite de Verão. E ó, viu, eu tinha razão, a Prof. Bato só confirmou aqui que o Mendelssohn então compôs a abertura da peça aos 17 anos. Um jovem prodígio, não é mesmo?
Uma das peças mais célebres da música orquestral romântica, pois a famosa Marcha Nupcial, tan, 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 do segundo ato é tocada até hoje em casamentos no mundo todo. É verdade, gente. Acho que é uma das peças musicais orquestradas, com certeza. Acho que em segundo lugar deve ser a Valsa dos 15, né? Ah, é, sim. Que é o Danúbio Azul de Strauss. É verdade. Isso. E aquele outro lá do... Eu sempre esqueço o nome dela, é um nome meio em alemão. Acho que é Furelise. Leather to Elise, isso. Que é do... Só Deus sabe. Eu não sei se é o Mozart ou se é o Beethoven. Eu sempre me confundo, gente. Beethoven. Me dá um crédito. Eu também, gente, confundo. Peraí, né, viu? Não somos detentores de todos os saberes, que a gente pesquisa também, né? É verdade, mas essa música da Furelise é engraçado que toda ligação a cobrar era cobrar. Lembra quando a gente ligava a cobrar? Gente, eu acho que essa geração de hoje não vai nunca escutar aquela após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. E clicar 9090. A geração Z não sabe, isso aí é dos primórdios da minha infância, ligar a cobrar. Verdade. E era sempre uma ligação a cobrar pro meu pai, pra falar que eu estava brigando com meu irmão, e meu irmão não queria me dar o controle da TV. Era sempre uma confusão. Coisa mais querida, né, gente? Isso aí faz parte dos causos da família, né, gente? Quem nunca? É verdade, é verdade. Então, assim, voltando aqui às curiosidades, a gente pode ver também a genialidade do Balanchine. Pois o Jorge Balanchine foi o primeiro coreógrafo a montar a obra completa como um balé narrativo. Ele dedicou grande parte do elenco à representação de fadas e elfos, incluindo papéis para crianças, o que dá leveza e fantasia à obra e deixa ainda mais bonita as vestimentas. Porque é muito lindo, gente. Eu não sei se vocês já viram algum pedaço no YouTube. É muito linda as roupas, as asas. É uma coisa, assim, muito delicado. E, ao mesmo tempo, é, assim, mágico. Parece que, sei lá, tem magia dentro do balé mesmo. Você se sente num mundo diferente. É bem legal. Sim, é o balé com essa cara de fada e floresta. Sim. Mágica, leve. É a melhor tradução disso é O Sonho de uma Noite de Verão. E outra curiosidade, então, é a oportunidade de assistir um Shakespeare sem palavras, né, gente? Porque traduzir Shakespeare para o balé, que é uma arte sem falas, como nós estávamos falando antes, exigiu soluções criativas. A música e o movimento substituem os diálogos originais com clareza e emoção. Né, gente? Que é aquilo que a gente fala, a música... Uma música mais suave vai dar um tom suave para a cena. Uma música mais enérgica, explosiva, já traz outro tom. E o próprio gestual, que é utilizado ali entre um movimento de dança e outro, já consegue esclarecer um pouco mais o que quer se dizer com a peça. Sim, ainda mais que quando a gente tem a outra história, por exemplo, Romeu e Julieta, a gente percebe que o quão difícil é trazer o Sonho de uma Noite de Verão para o balé. Porque Romeu e Julieta, por se tratar de uma obra que tem um romance entre duas pessoas e tem a família que não aceita, que eles são brigados, é muito mais tranquilo de você adaptar para o balé do que o Sonho de uma Noite de Verão, né, Tati? Que é uma coisa que é transcendental, que tem elementos mágicos, que tem essa questão da confusão, da comédia. É diferente. Então, eu acho que o Balanchine, ele foi gênio aqui para criar balé, os movimentos, porque tem essa dificuldade. Fora o humor físico, né? Que a parte cômica com o Bottom é muito explorada na coreografia, usando o balé como linguagem corporal para provocar risos, né? E é um desafio raro em balés clássicos, que geralmente são mais dramáticos e românticos, que é o caso do Romeu e Julieta. Exatamente. E também, né, gente, a magia em forma de dança, porque o Puck se tornou um dos personagens mais amados do balé. Seu papel mistura técnica ágil com expressividade cênica, ideal para bailarinos com perfil cômico e atlético. Porque, né, gente, quando tem esses papéis cômicos, aqui talvez as pessoas não conheçam muito, porque eu não sei, mas eu acredito que o Sonho nunca tenha sido montado por uma companhia brasileira, né? Sim, eu nunca vi.
Pois então, mas logo daqui a pouquinho a gente vai comentar quais companhias estrangeiras montaram o Sonho de uma Noite de Verão. Ele é muito famoso nesses lugares. Por quê? Esse personagem, né? Porque o personagem cômico, que geralmente ele seja o bobo da corte, seja um bichinho, o bailarino, ele tem que ser muito ágil, tem que saber fazer muitos pulos, muitas piruetas, porque ele não vai ter a parte expressiva do rosto para se destacar de alguma forma. Sim. Né? Ele tá com aquela máscara, ou tá com aquela cabeça de animal, de algum outro personagem que não é humano. Então, tem que ser um bailarino bom mesmo, gente. É verdade. Então, atualmente, como a Tati falou, várias companhias de balé mantêm esse espetáculo em seu repertório ou realizaram apresentações recentes dessa obra. E algumas delas incluem o Miami City Ballet, que a companhia incorporou a Midsummer Night's Dream, que é o nome em inglês, ao seu repertório, com apresentações entre outubro e novembro de 2024. Então, ano passado já teve produção, né? Do Sonho de uma Noite de Verão. E essa produção destaca-se por sua ambientação subaquática com figurinos e cenários inspirados em espécimes marinhos do Museu de Invertebrados Marinhos da Universidade de Miami. Então, talvez seja uma remontagem, vamos dizer assim. Eles trouxeram figurinos e cenários diferentes. Aí eu fiquei muito curiosa, gente, porque imagina, aí passa do universo da floresta, que são os elementos da terra, para o universo subaquático. Eu, quando eu era pequena, eu adorava esse tema fundo do mar. Eu também. E Atlântida, né? O Atlântico, agora não lembro o que era Atlantis, que era a cidade perdida debaixo do mar. Lembra que tinha essa história? Era uma coisa que mexia muito com a minha imaginação, né? Que como é que as pessoas conseguiam, os seres mágicos, enfim, conseguiam viver debaixo da água. Todas aquelas coisas que as crianças ficam se perdendo da sua imaginação, né? Mas deve ser muito bacana. Fiquei curiosa, vou procurar no YouTube, né? Outra companhia também, que falamos muito aqui já para vocês, é a Royal Ballet, que merece destaque, então, por sua interpretação do Sonho de uma Noite de Verão. A companhia apresenta regularmente The Dream, o Sonho, que é uma adaptação coreografada por Sir Frederick Ashton em 1964, que condensa a obra de Shakespeare em um ato apenas, enfatizando a relação entre Oberon e Titânia. É uma versão pocket, vamos dizer assim. Exatamente. E voltando para os Estados Unidos, nós temos a versão do New York City Ballet, que apresenta a versão coreografada de Balanchine, que foi o primeiro balé completo original que ele criou para os Estados Unidos. Marco importante na carreira deste super ultra mega coreógrafo. É verdade. E por último, mas não menos importante, Mariinsky Ballet, que essa companhia russa, né, gente, inclui também o Sonho de uma Noite de Verão em seu repertório, apresentando a coreografia do querido, já citado, Balanchine. Exatamente. Gente, o que vocês acharam? Eu achei, assim, maravilhoso falar sobre o Sonho de uma Noite de Verão. Eu já tinha até comentado com a Tati que eu queria trazer muito ele, porque ele é uma história muito antiga, uma adaptação muito difícil pro balé, que deu super certo, né? E tem toda essa história por trás dele, esse efeito cômico, e ele é apresentado até hoje. Imagina, tem versões dele do ano passado, né? Apresentado lá no Miami City Ballet. Então, é uma história atual, né? Vamos dizer assim, é um balé apresentado atualmente, que eu queria muito trazer pra vocês, porque eu imagino que tem muita gente que não conheça ou não saiba como que funciona, né, o balé, a história, os atos, as curiosidades, enfim, a gente quis trazer tudo e mais um pouco pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque esse é o penúltimo EP da nossa série. Semana que vem a gente vai trazer o último EP, mas fica aqui a dica, quem quiser, né, que a gente volte com a série, já deixa nos comentários e também sugestões para talvez uma próxima série ou pra gente trazer ela de volta. Então, fiquem ligadinhos que semana que vem é o último episódio dessa série, né, prof? E qual será o último? Qual balé de repertório será que nós vamos falar? Olha, gente, fiquem ligadinhos por aqui,
que em breve vocês descobrirão e também vão poder refletir aqui com a gente sobre as histórias de balé de repertório, não é? Então, é isso aí. E na próxima semana a gente se vê. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.